Sejam todas bem-vindas, estamos aqui agora com esse novo quadro, não pode ser, Pergunte ao Tarô. Hoje nós vamos estar fazendo a leitura do mês de setembro, para vocês terem um direcionamento melhor aí sobre uma forma geral, para esse mês que está se iniciando. E vamos começar a leitura. Eu gosto de trabalhar com 3 decks para ter uma visão mais clara da situação. E bora lá, vamos conferir. Então, com 2 cartas dos arcanos maiores, saber de uma forma luz e sombra, as energias para o mês de setembro, de uma forma geral, gente, né? Para saber uma coisa mais específica na sua energia, entre em contato. Duas cartas que mostrem a previsão, luz e sombra, do mês de setembro de 2024. Duas cartas que mostram a energia, luz e sombra, do mês de setembro de 2024. Luz e sombra. Vamos lá, saiu a Imperatriz e a Carta da Morte. Por que eu coloquei virada? Para eu saber que eu tenho que olhar só o aspecto negativo da carta. Por isso que eu coloco virada. Então, quando vocês fazerem uma consulta comigo, às vezes a própria tarô sai assim. Mas às vezes a gente quer ser específico, então eu coloco virada. Vamos lá, então. Para a energia do mês, como a Imperatriz e a Carta da Morte. De uma forma geral. Aqui fala, por exemplo, mais uma vez, olha como se conclui ali com o imperador, né? De concluirmos aquilo que já foi começado, colocar em prática. A imperatriz é uma mulher sábia, na cabeça dela há a presença de uma coroa da tríade da lua, que mostra todo o conhecimento, a experiência que ela adquiriu ao longo da vida e como que ela usa toda essa prática no seu dia a dia, desde casa, família, marido até o trabalho. Essa mulher, além dela ser sábia e coerente, ela também fala muito do lado místico nosso, né, do ser humano, e fala muito daquela necessidade de que alguns planos, para serem concluídos, precisa e há necessidade de se manter a boca fechada. Essa mulher, por exemplo, aqui, ela, se vocês perceberem no desenho, ela tem uma mão escondida, que ela guarda um segredo. Então, por exemplo, no aspecto profissional, é aquele momento que você tem aquele segredinho que você não vai entregar pro seu concorrente, entendeu? Ou no seu relacionamento, é aquela viradinha de chave, aquela coisinha que você sabe que você consegue fazer para dar uma pimentada, para dar uma melhorada. Mas há um segredo que ela guarda, e essa carta fala justamente disso. De que para que as coisas se concluam, nem tudo precisa ser exposto, precisa ser escancarado. Fala de prosperidade também, porque todas essas romãs ali atrás são símbolos de prosperidade, fala muito desse negócio de você estudar, de você se desenvolver, por exemplo, para nós mulheres, de você se conectar com a tua intuição, com o teu interior. Talvez pode ser aquele mês que haja necessidade de realmente seguir a sua intuição, né? Eu acho que aquilo ali não é para mim, então eu vou deixar de lado. Acho que aquilo ali não tá dando... Essa carta é aquele sentido, é aquela carta que, por exemplo, quando as coisas não estão acontecendo, não estão dando certo, que você tira o tarô e pergunta que sai essa carta, realmente ela mostra que não tá dando certo porque não é o momento, não é para acontecer, não é agora. E no aspecto sombra, como saiu a carta da morte, eu vejo que é um mês de reconstrução. Aquele mês que o velho tem que sair para o novo entrar. Aquele mês que vai haver um furdunço, que vai haver uma reviravolta, porque não que seja alguma coisa a ver com a morte, não tem nada a ver, mas sim, aquela morte de ideais, de pensamentos, de ambições, talvez, para a gente se reconstruir.
Essa carta, por exemplo, ela simboliza que ninguém escapa da morte, porque aqui tem um papa, tem uma mulher, tem uma criança, tem um rei, e a morte vem para todos. Nós caminhamos para isso, então mostra que há situações, por exemplo, nesse mês, em qualquer área da sua vida, porque aqui é uma leitura geral, que vai haver um momento de reconstrução, vai haver aquele momento de que algo vai morrer para que outro novo surja. Uma nova vida, um novo trabalho, talvez um novo relacionamento, talvez uma nova oportunidade, talvez tá naquela hora de tipo assim, não, esse aqui, essa parceria, esse negócio não tá dando certo, tá na hora de eu colocar um fim e ir pra frente e fazer acontecer de outra forma. O aspecto sombra dela não tem muita diferença do aspecto luz, por exemplo. Então, realmente fala da necessidade de se reconstruir, de se reinventar, de largar crenças, dogmas, tudo que te impede de ir para baixo, de progredir, de evoluir, tanto financeiramente, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Talvez é aquele mês que a necessidade, não, agora eu vou ser fitness de verdade, agora eu vou de verdade fazer uma dieta, entendeu? Acho que tá na hora de eu realmente colocar esses planos para agir, para fazer. É bem interessante, saiu uma tiragem bem boa. A Imperatriz e a Carta da Morte. Bem vida e morte mesmo. A Imperatriz não, a Papisa. Vida e morte. E essa carta fala também da nossa ligação com o espiritual. Aquele momento único. Que nada deixa de ser a nossa intuição, porque quando a gente tá mais ligadinha no espiritual, mais orando, mais conectada com Deus e com a nossa fé, a nossa intuição fica um pouquinho mais aguçada. É mais difícil da gente errar, por exemplo, né? Quando você vai encontrar alguém que você fica naquela sensação da pessoa ter uma má índole. Essa carta, por exemplo, se tu vai perguntar do aspecto de alguém sai, ela te confirma isso. As mesmas cartas para a leitura de setembro, só que com os outros decks que eu trabalho junto, que eu mostrei ali, né? Passado, presente e futuro, digamos assim. Por exemplo, a carta da sacerdotisa, como eu falei, da necessidade de haver um segredo, de você colocar toda a tua intuição para agir. Ó, aqui mostra que ela tem duas chaves na mão. Tá vendo aqui uma mão guardada e aqui duas chaves. Pode ser a chave de abrir um negócio, a chave, aquilo que eu falei, a virada de chave no relacionamento, não importa. Vai chegar aí até vocês essa necessidade de ter esse segredo, essa ocultação e colocar em prática muito mais a intuição e a sabedoria da experiência que você já adquiriu para concluir os seus planos para o mês de setembro. E olha aqui a carta, por exemplo, do lado oposto, né? Não, frente e costas. Olha como realmente essa mulher tem um segredo. Por exemplo, ela não é sozinha. Há duas pessoas com ela na carta, dois auxílios. A coruja fala dessa sabedoria, desse discernimento, dessa experiência. Essas mulheres mostram o auxílio aqui, o pano tá caído. Olha como a necessidade de se manter o segredo oculto, porque se o pano cai, vem tudo à mostra. As águas ali simbolizam as nossas emoções. Ela tá olhando para as águas, então há essa necessidade de você olhar para suas emoções, até mesmo porque a nossa intuição é muito ligada nas nossas emoções. Muitas vezes a gente sente aquele negócio e nem sempre dá ouvido, deixa de lado aquela emoçãozinha que a intuição manda. Então, realmente, prestem atenção. Há um mês aí cheio de mistério. Sigam a intuição, sigam aquela vontade, aquela vontadezinha que dá dentro de você de fazer, de concluir. Coloquem em prática esses planos que não foram feitos ainda e mantenham o silêncio e coloquem muito mais em prática a sabedoria para que as coisas possam se concluir. E a carta da morte, como eu falei que o aspecto sombra dela não há muita diferença, por exemplo, com esses 3 decks que eu trabalho, ambos as cartas não tem muita diferença até nos desenhos, e tudo mais. Aqui como fosse o momento, aqui é aquele momento que a morte chegou, e aqui quando a morte ainda não passou, tá vendo? Que é a costa da carta, no caso, né? Aqui é como se ela viesse chegando, olha ali, ó.
o Papa pedindo pela misericórdia, como tá aqui. Ali, porém, o rei já tá morto, a criança ainda tá viva. Mostra um cenário, é uma praia, mas também pode ser um deserto. Mais uma vez ali tem águas. No tarô, sempre que houver água, sempre vai simbolizar as nossas emoções. As cores azul sempre vai simbolizar as nossas emoções, digamos assim, porque não vamos nos reconstruir se não houver uma mexida nas nossas emoções. E aqui, ó, a morte chegando. Sem dó, sem piedade. Então é aquele momento de reconstrução, de deixar ir aqueles sentimentos, mágoas, e reconstruir. O velho precisa sair para o novo chegar. E é isso. Essa aqui, por exemplo, não tem sol, que é o momento que a morte chega, né? Que realmente, quando ela chega, toda aquela luz, toda aquela claridade dá uma sumidinha, porque pode acontecer algumas situações que você vai se sentir um pouco perdido, sem luz, sem caminho. Mas aí, quando ela vem e executa o que precisa ser feito, quando também essa carta também fala de situações que, por exemplo, por ser uma previsão, há situações esse mês que vão acontecer de fato. Por mais que nós planejamos ou tentamos dar uma viradinha, mudar alguma coisa, há situações que vão acontecer. Vai ser essa situação, por exemplo, de preciso me reconstruir de verdade, preciso deixar o velho sair para que o novo possa chegar. Afinal de contas, a morte é só um ciclo, né? Bem, uma passagem, significado de outra vida vindo pela frente. E é isso, gente. Vamos concluir os nossos planos e deixar ir, principalmente aquelas amarras, né? Que nos seguram, que nos impedem de ir para frente, de progredir, seja financeiramente, ou de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Também fala daqueles ciclos que vocês ficam aí, às vezes, se segurando para encerrar. O mês de setembro vem com tudo para que ciclos se encerrem, principalmente aquele que a gente fica muitas vezes procrastinando ao fim, de fato. É isso. E é isso, gente. Espero que seja um mês transformador mesmo.